Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nada do passado se compara às coisas que o Senhor reservou para nós ao seu lado. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós sempre vivemos comparando as coisas, tentando entender o que é melhor e o que não é, mas tudo se baseia nas nossas próprias experiências. Se eu te desse um livro escrito em outra língua, por mais que ele tivesse todo o conhecimento que você precisasse, pela falta da capacidade de ler aquela língua, você não conseguiria absorver nenhuma daquelas informações. E assim também é a nossa vida, quando nós não temos sabedoria, que é a presença do Espírito Santo dentro dos nossos pensamentos, traduzindo cada instante, traduzindo cada momento de uma forma onde eu possa entender. Quando nós vivemos longe de Deus, nós vivemos de momentos bons e momentos tristes, momentos felizes, momentos que decepcionaram, que marcaram. E dentro desses momentos nós também colocamos músicas e canções, e cantamos e choramos e lembramos. E a nossa vida se resume a isso, a um conjunto de experiências que passou. É sempre olhando para trás, é sempre comparando, mas com o melhor não. Sempre com aquilo que nós não conseguimos entender ou aceitar. E na falta de sabedoria nós colocamos a culpa nas pessoas, como se elas tivessem escolhas, como se não existisse uma batalha espiritual e que eu mesmo sem Jesus eu pudesse dizer a verdade, eu pudesse ser fiel, eu pudesse não fazer fofoca, eu pudesse não ter ciúme, eu pudesse não ser agressivo e eu pudesse amar. Deus é o amor, não existe amor sem Deus. E não adianta a gente achar que o amor é um encontro de duas pessoas e todo aquele romantismo e querendo achar que o amor é o ágape, que o amor filo e o amor... Deus é o amor. Não existe outro amor. Toda manifestação de amor vem de Deus, porque na ausência de Deus, tudo que nós fazemos é maldade. E a falta de sabedoria, ela não apenas prejudica todos os nossos sentimentos, como também somatiza na nossa saúde. Ah, mas você está forçando isso. Então vamos ler a palavra de Deus. Se a gente vai em Provérbios 4, versículo 22 a 27, a palavra do Senhor ela diz assim: elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem diga palavras perversas. Olhe firme para a frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios, quem escreveu, a grande parte deles foi Salomão. E aqui nós precisamos entender sobre o que ele está falando. Pelo menos nos 4, 5 primeiros capítulos de Provérbios, ele está sempre falando da sabedoria. Então, quando ele fala, elas darão vida longa, elas quem? É a sabedoria. E como eu adquiro sabedoria? Quando ele quis sabedoria, ele pediu para Deus. E quando nós queremos sabedoria, nós lemos a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus nós adquirimos sabedoria? Não. Nós adquirimos a fé. E por acreditar, o Espírito Santo vem. A sabedoria é a presença de Deus, é a tradução de Deus, não é o próprio livro. Não adianta eu pegar a Bíblia e comer aqueles versículos. Se eu não acreditar em Jesus Cristo, eles são apenas palavras e histórias.
Eles não podem mudar a minha vida. Podem sim enganar outras pessoas, mas não mudam o estado do meu coração, não mudam os meus sentimentos e não mudam os meus pensamentos. E é fácil a gente entender quem tem o Senhor e quem não tem. Primeira coisa, elas darão vida longa. Viver é a quantidade de anos que nós vivemos? Não. A vida se passa da forma que nós sentimos satisfação. Porque o que adianta a gente viver 1000 anos se nós não pudéssemos gozar da felicidade um único dia? Imagina você 1000 anos triste. Adiantaria uma vida longa desse jeito? Então a longevidade não está na quantidade de dias, mas na qualidade que nós vivemos. Não é a intensidade do que nós vivemos, mas é a presença de Deus no que nós vivemos. Senão nós continuaremos vivendo, buscando coisas ou comparando coisas. E o pior, doentes. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Então, para que eu possa ter saúde, eu preciso ter sabedoria. Para que eu possa ter um relacionamento que eu não destrua, eu preciso ter sabedoria. A sabedoria é o fundamento. A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo é a base de tudo. Sem isso, ainda que eu conquiste coisas, essas coisas não me trarão satisfação. É como se eu tivesse uma comida que eu comesse e não matasse a fome. Então, ainda que eu tenha coisas, aquele sentimento, aquela ansiedade, ela não passa. O tempo todo tem alguma coisa dentro de mim acusando que alguma coisa não está certo, mas eu não consigo entender o que é. E na falta de entendimento, é aquele livro que eu não consigo ler e nem traduzir, e assim é o começo da Bíblia quando nós não temos intimidade com Deus. Parece que tudo é estranho, parece que tudo é difícil, parece que nada faz sentido, parece que nós temos coisas melhores para se fazer. Mas essa é a base de tudo. Tudo vai começar na palavra de Deus. Adianta eu chegar em alguém e pedir para essa pessoa orar para mim, para que Deus restabeleça o meu casamento, para que Deus restabeleça a minha saúde, para que eu receba uma cura? Tudo bem, você quer uma cura para quê? Para você ficar doente de novo? Porque se eu vivo longe de Deus e eu não tenho sabedoria, eu vou ficar doente de novo. Você quer o teu casamento para quê? Para você continuar sendo uma pessoa tola e destruindo tudo? Então você não está procurando o casamento, você está procurando os benefícios que você tinha antes e que de repente você não tem mais. É isso, a gente sempre está comparando, ao invés de usar as oportunidades para que nós possamos refletir e ser melhores, não, nós usamos as oportunidades para sempre tentar tirar algum tipo de benefício. Tenha cuidado com o que você pensa. Nossa, pensamento de novo. Essa palavra pensamento, aonde que a batalha espiritual está? Na mente. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então eu escolho o que eu penso? Não, eu não escolho. Você acha que uma pessoa, quando eu tinha depressão, eu escolhia ficar triste e ficar questionando as coisas que eu questionava? Eu não escolhia nada. Você acha que essas coisas que ficam na tua cabeça, você acha que um viciado ele fica pensando em droga porque ele quer pensar em droga? Não. Por quê? Essa é a questão. Por quê? Por quê? Me explica. Se está em nós a vontade, por que nós continuamos vivendo de forma destrutiva, pensando em coisas que nos adoecem? Porque os pensamentos são espirituais. Por que quando você ora, você se sente bem? Porque você coloca os teus pensamentos em Deus. Então o diabo para de manipular a tua mente e você foi buscar quem pode resolver o teu problema. Se você não busca a Deus, você vai buscar as pessoas. Eu já falei isso de forma recorrente e isso precisa ficar. Sempre que você achar que a solução de algum sentimento é uma pessoa, você está errando. Nós podemos encontrar tudo no Senhor. Se tiver que acontecer alguma coisa, é graças a Deus e não é graças a mim. Eu não preciso gritar, eu não preciso xingar, eu não preciso manipular, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso observar os meus pensamentos. Deus, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe o que está dentro do meu coração. E é do coração que vem toda a maldade que está dentro do homem. E a nossa boca vai refletir o que tem dentro do nosso coração. E assim também reflete os nossos pensamentos. E quem está dirigindo e governando a nossa vida?
Tem pessoas que eu encontro do passado, ao invés dela perguntar se tá tudo bem, alguma coisa assim, não, vamos tomar uma? Vamos? É sempre assim, parece que eu preciso da bebida para que eu possa encontrar pessoas. Eu não posso ter uma festa onde não tenha bebida, onde não tem algo para alterar as pessoas, elas não se suportam. Você colocar uma pessoa em silêncio do seu lado é insuportável. Então essa ideia de que sempre tem que estar acontecendo alguma coisa, ela não está em nós. Está nos nossos pensamentos, está na nossa imaginação. E chega um ponto que eu pego e começo a querer imaginar o que os outros estão imaginando, porque o diabo fica falando coisas na minha cabeça. E às vezes eu começo a reagir sobre esses sentimentos e sobre esses pensamentos. Nunca fale mentiras. O diabo colocou no meu pensamento algo que não é uma verdade, mas ele já tomou tanto o meu corpo que eu acabo falando o que ele coloca no meu pensamento, tentando enganar outras pessoas, tentando mostrar que eu sou uma pessoa que eu não sou, distorcendo a verdade para parecer que eu sou interessante. A verdade, ela revela apenas uma única coisa: o quanto a nossa vida é medíocre, o quanto nós não gastamos tempo com nada que é bom e o quanto nós exageramos quando nós vamos falar de nós mesmos, mas diminuímos uma pessoa que nós temos inveja. Então eu tento normalizar tudo aquilo que é grande e aumentar tudo aquilo que é pequeno. Mas são apenas palavras, são apenas ilusões. Como eu vivo iludido com tudo aquilo que o diabo coloca dentro da minha cabeça, eu me acho maior do que realmente sou. Que manda a vida de uma pessoa, que é o número de seguidores, é o número de pessoas que escuta. Se eu estivesse falando essas palavras para você, só para você, mas não tem mais ninguém, estivesse mudando a tua vida, louvado seja o Senhor por isso, não estaria bom? Ajudar uma pessoa não tá bom? Será que é a quantidade de pessoas que eu ajudo que diz a qualidade de quem eu sou? Será que o Evangelho é sobre isso? Sobre a quantidade? Ou cada vida conta? Deus fala que tem mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, se um para Deus conta, por que um para mim não iria contar? E eu não tenho problema nenhum. Se uma pessoa ouvir, tá ótimo, porque eu poderia ser essa pessoa que está ouvindo lá no passado e a minha vida pudesse estar sendo transformada e junto comigo a minha casa e a minha família, porque eu deixo de ser um problema. Pessoas sem Deus são problemas. Coloca 4 pessoas sem Deus dentro de uma casa e você tem 4 problemas. Coloca uma pessoa com Deus e você tem uma solução. Aquele que traz Deus para dentro de casa começa a resolver o problema com amor, com perdão, com o silêncio, com sabedoria. Nem diga palavras perversas. Eu vou querer ficar falando as coisas para machucar os outros? Se você acha que o mal, que a fofoca, que a mentira que você faz não vai te trazer uma doença uma hora, ela vai. Uma hora você vai passar num exame de rotina e a pessoa vai te falar, olha, tem algo aqui que não está bem. Nós vamos precisar fazer um tratamento mais agressivo. E não vai ser com comprimidinho de farmácia não, viu? Eu não desejo o mal para ninguém. Eu apenas leio a palavra e Deus está dizendo, vocês têm um caminho, vocês têm uma opção. Sigam com quem vocês quiserem. Ontem nós não falamos sobre Josué? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Quanto a vocês eu não sei. Só que uma hora vai vir a conta do que parece que não tem conta. Sempre parece que o mal está impune, que as pessoas estão saindo por cima. Só que cada vez que ela faz isso, que o pecado permanece vivendo nas pessoas, o corpo dela vai adoecer. E vai ser do dia para a noite. Da mesma forma que nós somos arrebatados. Quando o Senhor voltar, quando as trombetas tocarem, nós seremos arrebatados. Um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Então não tente adivinhar as coisas, não tente ser Deus, não tente querer ver justiça no teu tempo porque você não sabe perdoar, porque você não está conseguindo entender. Entenda, Deus é bom e o diabo é ruim, não tem muito o que entender. Existe uma batalha de corromper a mente das pessoas e a maior parte está corrompida. A palavra fala que o amor, nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaram. Então já não tem mais amor, já não tem mais nada. Então não adianta você esperar que uma pessoa te considere, que uma pessoa não te acuse, se você fosse dela,
entre aspas, dela, fizesse parte do mesmo reino de Satanás que essa pessoa faz, você faria as mesmas coisas que ela. Mas como você não faz, elas vão ficar te atacando, elas vão querer, e tá tudo bem. Eu não estou preocupado com o que ninguém faz nessa vida, a minha preocupação é com o que eu faço. E o que eu faço para Deus, porque a minha vida é servir. Não fazer mal não é não fazer nada. Se você só não faz mal, você não serve para nada. Se a tua vida é ficar comparando a tua vida com a de outras pessoas, não serve para nada. Então eu tenho que observar a minha boca, se eu estou dizendo verdade ou mentira, ou se eu estou sendo perverso. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Tem diversas músicas que tem exatamente essa frase: olhe para frente, olhe para frente. Deus não te fez para olhar para trás, para ficar virando a cabeça. É para frente. Nós temos que manter os nossos olhos fixos no Senhor, olhando para frente, seguindo adiante. Não ficar olhando para trás. Nada do passado pode fazer alguma coisa. O passado ele serve para uma única coisa, para mostrar o quanto nós vivíamos na escuridão. Então, quando eu caminho para onde Deus pede para mim ir, eu caminho com confiança e com a certeza que eu vou chegar em algum lugar. Não abaixe a cabeça envergonhado. O que é vergonha? É eu querer imaginar o que os outros estão pensando. É eu não me achar digno de alguma coisa. Então eu tenho que estar de cabeça erguida. Se eu estou servindo a Deus, eu não tenho que ter vergonha. Ai, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu também não sabia. E tá tudo bem. Eu não posso deixar as minhas limitações serem um ponto final para mim poder servir a Deus. Se eu não sei, eu me capacito. Se eu não sei, eu tento. E qual que é o problema? Quem aqui é perfeito para não errar? Eu gravo o devocional. Se eu fosse preocupado, que nem os engajamentos, cara, se eu falasse uma palavra errada, eu parava, voltava e regravava. Parava, voltava. Não tô nem aí. A nossa vida, nós não temos parar e voltar. Eu tenho que seguir em frente, eu tenho que levantar e fazer. Eu já não escolho se, hoje eu vou fazer devocional, eu tenho que fazer. Eu tenho que levantar e tenho que fazer. Não tô com vontade de fazer uma música. Já tá indo pra 58. Poxa, você para e pensa, 58. Eu não sou músico, eu não sou nada. Eu não sou pregador, eu não estudei, eu não tenho nem faculdade, eu não tenho nada. Eu sou ignorante pro mundo. Se eu colocar o meu currículo em algum lugar, eu não passo para servir de nada. E aí? Será que é isso que determina? Olha a minha entrega. Não sendo ninguém, eu entreguei muito. Porque eu sou bom, porque eu sou inteligente? Não, porque eu sou obediente. Porque eu tenho perseverança. Se eu não consigo, eu vou tentando, até a hora que eu possa honrar a Deus. E louvado seja o Senhor. Porque às vezes que eu tentei e fracassei foi porque eu tentei sozinho, porque não era da vontade de Deus. Porque quando é da vontade de Deus, a perseverança ela não causa dor, ela causa esperança. Ela causa paciência. Nós já falamos sobre isso, e tudo nós já falamos de forma exaustiva e repetitiva. Só que se você não deixar essas palavras entrar na tua mente e tomar conta do teu coração, você vai continuar vivendo por acontecimentos. A minha vida acabou. Tua vida não acabou, tua vida acaba o dia que o Espírito sair de dentro de você. Teu Espírito volta para Deus e o teu corpo volta para a terra, aí acabou. Você está respirando, você tem um propósito para Deus. Talvez você nunca tenha vivido o teu propósito, por isso que você está aí perdido, é olhar para frente. Não tem que ter vergonha de nada. Não existe vergonha nem na pobreza, não existe vergonha no erro, não existe vergonha em nada, no sentido que se Deus nos perdoou, eu não tenho que ficar olhando. Eu tenho que pegar e seguir em frente. É isso que Deus está falando. Quero saber o que está acontecendo. Você tem que seguir em frente. Você tem que seguir em frente. Pense bem no que vai fazer e todos os seus planos darão certo. Eu tenho que viver de uma forma onde os meus pensamentos são o Senhor e eu tenho sabedoria, e aí o que eu fizer vai dar certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente de novo. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Todos os dias nós temos que fazer a mesma coisa, que é buscar o Senhor. Todos os dias nós temos que obedecer ao Senhor. Porque o diabo ele precisa de uma única oportunidade. Ele precisa de 10 segundos de prazer. Ele precisa apenas que você olhe. É o dinheiro que você colocou no tigrinho e rodou a roleta, que podia estar dentro da tua conta e não está mais hoje.
É o telefonema que você fez que não precisava, é a cama que você deitou que não valeu a pena, é tudo aquilo que nós fazemos para tentar tirar uma insatisfação que está dentro de nós, achando que o que nos falta é prazer. Nós sempre vivemos pelo prazer, só que o prazer custa dinheiro. Se a gente continua, lá em Romanos 8, versículo 27 a 29, a palavra do Senhor ela diz assim: E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então Paulo, nessa carta aos Romanos, ele está falando exatamente as mesmas coisas que Salomão disse. O que Deus vê? E Deus vê o que está dentro do coração, Deus vê o que está dentro dos pensamentos, dos sentimentos. É isso que Deus vê a intenção, sabe qual é o pensamento do Espírito. Ah, então existe um pensamento do Espírito, não é você que está inventando? Ah, eu achei que o pensamento fosse meu e que aí eu tenho um limbo que eu vivo. Que o meu pensamento é meu e não é Deus que está pensando e não é o diabo que está pensando, sou eu. Né? A voz que eu escuto na minha cabeça é a minha própria voz, não é a voz de Deus ou é a voz do diabo. Palavra. Deus vê o que está dentro do coração e como Ele vê através do pensamento. O que você vive pensando? Como que você gasta o teu tempo? Por que você precisa se distrair tanto? Por que fica tanto em rede social? Só rodando, só girando, só girando. É vídeo curto, não consegue prender atenção por mais de 1 minuto, 2 minutos. Tudo curto, tudo passageiro, tudo rápido. Vive uma vida que está com pressa, gastando tempo. Quanto tempo você fica no celular? Fritando, só olhando e vendo. E a vida dos outros? É não sei o quê. Tudo tem uma opinião, tudo tem um palpite, tudo tem alguma coisa. E a vida tá aí, passando. Você olhando alguém vivendo ou fingindo que tá vivendo. Se encantando por filtros, porque você ficar olhando essas redes sociais, você tá vendo a mentira que os outros contam o tempo inteiro. Hoje nós não conseguimos mais nem saber o que é verdade e o que não é. O que é real e o que não é. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você sabe por que alguém pode te enganar? Porque você procura quem pode te enganar. Ele é a palavra de Deus. Sabe? Para de querer ficar encontrando Jesus no que não existe. Sabe? Querer ficar olhando. Ai, vou encontrar o amor. Cara, encontra Jesus. Você quer encontrar o amor? O sentimento que você sente é da falta de Deus. Mas na ignorância você acha que é a falta de pessoas. Porque as pessoas que têm alguém estão felizes. Então sim. Então tá todo mundo feliz. Todo mundo. Não tem ninguém triste. Tá todo mundo feliz. As filas de consultório, essas coisas estão cheias, mas é porque está todo mundo feliz. As pessoas estão indo lá contar ao psicólogo e falar: nossa, como eu estou feliz. Seu psiquiatra, me dá um medicamento aqui para conter a minha felicidade, porque eu não estou me aguentando. Dentro de mim mesmo eu não me aguento. Só que não, né? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então quando Deus ora, quando Deus pede, Ele pede em favor do povo e de acordo com a vontade dele. Se eu olho o meu passado e peço de acordo com a minha vontade, será que eu estou pedindo de acordo com a vontade de Deus? Será que eu estou orando guiado pelo Espírito Santo? Vai nos teus sentimentos. Tá sentindo paz? Tá tranquila? Tá conseguindo dormir direito? Tá comendo direito? Tá com ansiedade? Consegue aceitar o passado e tudo que aconteceu? Consegue olhar e assumir que você foi o problema? Que você errou? Já pediu perdão pelas coisas que eu fiz? Tem dito a verdade? Parou de distorcer, de enganar, de se vitimizar? Tem conseguido olhar o quanto o mal governou a tua vida e quanto você jogou tudo fora? Beleza. E não é sobre admitir o que eu fiz e ter uma recompensa aqui, mas a recompensa vem no céu. Porque se Deus te desse só o que tem nessa vida, você ia morrer e não ia levar nada. Só que enquanto a gente não tem sabedoria, enquanto a gente não aprende a traduzir aquele livro,
A única coisa que nós conseguimos pensando do jeito humano é ficar doente. E depois tudo que você ganhar, você vai gastar para tentar recuperar a tua saúde. Então, ao invés de querer garantias, viva da forma que Deus coloca dentro do teu coração. Viva a verdade do Evangelho que precisa estar dentro de você, daquilo que a palavra coloca dentro de nós. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas. Todas as coisas. Tudo que aconteceu de bom, tudo que aconteceu de mal, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento. Se eu usar a sabedoria de Deus sobre isso, se eu revisitar a minha vida, entender aonde começou tudo, por que eu sou desse jeito. Porque é muito simplista eu pôr a culpa no signo, que a culpa é minha. Sabe, eu posso ter todos os defeitos do mundo longe de Deus, mas na presença dele, não. Poxa, é o Espírito Santo que está mexendo na minha mente, ele que está me dando poder, ele que está controlando o meu corpo. Como que eu continuo sendo o mesmo? Já não tem sentido. Trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus. O amor de Deus é a base de tudo. Nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. O amor não nasce na vontade humana de querer. Nós não temos essa capacidade. É como se eu quisesse ver onde não tem luz. Por mais que eu tenha o olho e eu acredite que a capacidade está em mim, a capacidade está no ambiente. Eu não posso ver. Daqueles a quem Deus chamou de acordo com o seu plano ou de acordo com o seu propósito. Então todos nós temos um chamado para Deus, ao qual nós vamos ressignificar a nossa vida mediante a presença do Espírito Santo, quando nós começarmos a fazer a vontade de Deus, quando nós tivermos sabedoria. Sem isso não adianta. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Quando nós começamos a nos converter, nós começamos a nos parecer parecidos com Jesus. Por quê? Porque os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, os nossos sentimentos são os sentimentos de Deus, a nossa vontade é a vontade de Deus. Então nós não vivemos mais buscando a nossa vida, mas agradecendo as oportunidades que nós temos, ao alimento, à proteção que nós sabemos que Deus dá. Quando eu falo proteção, você pensa que é o quê? Que é alguém na porta da casa ali que está segurando alguma ferramenta ali, te protegendo ou protegendo a tua mente? O que nós temos que tratar é da nossa mente. O problema não está no nosso corpo, está na nossa mente. Porque através da nossa mente o nosso corpo fica doente. Através da nossa mente o nosso comportamento não ficou bom. Através da nossa mente... Por que um corpo, quando a mente para de funcionar, eles falam, não dá mais? Porque não existe corpo sem mente. E o que a gente chama de mente, que eu falo mente para você entender, é coração. Porque se eu falo coração, você já vai ficar pensando em loucura. E a gente é sempre assim, a gente sempre quer encaixar na narrativa, parece que nós temos razão. Nós não sabemos nada. O que eu sei é o que está na palavra. Está escrito é, não está, não é. E eu não preciso ficar readaptando para tratar dentro de uma narrativa, para que pareça que a mentira é uma verdade. De novo, distorcendo, sempre tendo que explicar. Não funciona assim. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então Deus usou o propósito de Jesus, o sofrimento de Jesus e tudo que aconteceu com Jesus para que ele pudesse ser o primeiro, o primogênito. Quando a gente olha a história de José lá no Gênesis, no comecinho, o que ele fala para os irmãos dele? Olha, apesar de tudo que vocês fizeram para mim, não se preocupa, Deus pegou todo o mal que vocês fizeram em bem. E não quer dizer quando eu assumo a minha culpa que a outra pessoa não teve culpa, porque às vezes nós estamos preocupados com a culpa dos outros. Não, mas eu não fiz sozinha. Não, mas a culpa inteira não foi, não tem problema. Deus, ele sabe o que é a culpa, Deus não é injusto. Agora, a parte que é tua, você precisa se reaver. Se o outro vai se arrepender, ou se o outro vai passar pelo... É dele. Só que vai acontecer uma coisa, o que a gente não entende é que cada vez que a gente passa com ódio, com raiva, com amargura, com ciúme, com briga, com tudo essas coisas, a nossa saúde está indo embora. Então, por mais que você ache que a pessoa está orgulhosa, ela está saindo por cima, ela está trazendo doença para dentro dela. Então, quem perdoa, tira de si aquilo que não é bom. Tá ótimo, eu vou ficar carregando em mim algo que não é bom a troco de quê? Se a pessoa quer viver desse jeito, ela que vive. Eu tive erro? Tive, o meu erro foi esse. Eu não preciso que o outro assuma para ter a razão. Cara, esquece o pensamento do outro. Eu não tenho que pensar no que o outro pensa. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou vidente.
Não é esse o meu papel. Eu posso sim, através do Espírito Santo, falar o que Deus coloca dentro do meu coração, mas é o presente de Deus, não é na minha vida, não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é o que eu acho, não é nada. Então as coisas do passado, elas não se comparam às coisas que Deus tem, porque Deus tem um plano. Deus vai usar o teu passado para mostrar como a tua vida longe dele foi indigna. Deus vai mostrar através do teu corpo que você não tinha uma relação boa com as coisas, que você não vivia buscando as coisas que eram de Deus. E o Senhor reservou algo, mas nós precisamos dele para chegar nisso que ele reservou. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar sabedoria, porque a sabedoria é a base de tudo. Mas eu não posso acessar o Espírito Santo sem acreditar em Jesus, sem arrependimento, sem olhar a minha vida e entender que eu preciso de um Deus, que eu preciso de ajuda, e ajuda não são as pessoas, ajuda não é dinheiro, ajuda não é nada desse mundo, a ajuda é o próprio Deus vindo até mim, ouvir todo o mal que eu pratiquei longe dele. Tudo o que eu fiz é admitir culpa. É assim que nós começamos a adquirir sabedoria, é na humildade, é através do perdão e da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.